E aí pessoal, sou Emanuel, membro do PET Engenharia Elétrica da UFSM, e hoje vamos dar continuidade no nosso mini curso de Arduino. Na aula de hoje a gente vai pegar tudo que a gente já viu até então e vai juntar para fazer um projeto final. Para organizar esse projeto, já que ele vai ser um pouquinho maior, a gente pode montar um diagrama de blocos, e nesse diagrama a gente vai colocar os componentes que a gente vai estar utilizando e os dados que a gente vai estar transportando de um componente para o outro. Então, para esse projeto a gente vai utilizar 3 Arduinos e a gente vai comunicar esses 3 Arduinos. Num dos Arduinos, a gente vai colocar um teclado e nesse teclado a gente vai digitar um valor de velocidade. Essa velocidade vai passar do teclado para o Arduino e por comunicação serial ela vai ser enviada para o outro Arduino. E nesse outro Arduino, no Arduino 1, está conectado um motor e a velocidade que vem lá do teclado chega aqui e aciona o motor. Enquanto isso, esse Arduino vai estar recebendo a leitura de um sensor de temperatura. E essa variável temperatura vai ser comunicada para outro Arduino, para o Arduino 2, via I2C. E aí esse dado de temperatura vai ser impresso no display LCD, que ele é conectado no Arduino via SPI. Então, essa forma de organizar o que está acontecendo em diagrama de blocos, ela pode ser muito útil quando a gente tem um projeto um pouquinho maior e vai estar passando dados entre diferentes microcontroladores. Bom, vamos começar então colocando os componentes que a gente vai precisar. A gente vai pegar um Arduino. Vamos colocar ele numa posição central no nosso projeto e esse vai ser o nosso Arduino 1 do diagrama de blocos. E aqui, se a gente pesquisar LCD, ele já tem um esquema de um Arduino conectado a um display. Isso aqui vai poupar bastante tempo de montagem e a gente vai precisar de um terceiro Arduino. A gente também vai precisar de um teclado matricial. A gente vai usar um motor de corrente contínua. E a gente também vai utilizar um sensor de temperatura. Então vamos colocar aqui tudo que a gente vai precisar. E agora vamos começar a fazer ligação desses componentes. Todos eles a gente já viu individualmente e a ligação vai ser a mesma coisa. Talvez o que vai mudar é o nome do pino, alguma coisa assim, porque a gente vai ter que ter pino que chega para alocar tudo. Então vamos começar conectando o motor no nosso Arduino 1. A gente pode conectar ele no pino 5. Vamos conectar também o nosso sensor de temperatura e vamos colocar o pino de controle dele na entrada analógica A0. E o nosso teclado a gente pode conectar aqui a partir do pino 13. Lembrando que a gente não precisa conectar esse último pino, porque esse último pino controla essa coluna das letras aqui, e a gente vai acabar que não vai utilizar ela porque a gente quer escrever uma velocidade nesse teclado. Outra conexão que a gente pode fazer aqui, entre o Arduino 13 e o Arduino 1, é a conexão serial. Se vocês lembrarem do vídeo lá, a gente vai utilizar os pinos 2 e 3, e a gente então vai conectar pino 2 no pino 2 e pino 3 no pino 3. Essas conexões vocês podem ir conferindo nas aulas e fazendo elas devagarinho, mas não tem nada misterioso aqui, é tudo bem simples. Vamos conectar também o nosso I2C, que vai ser feito entre o Arduino 1 e o Arduino 2. Lembrando que o I2C a gente conecta os pinos analógicos, de preferência A4 e A5. Uma coisa que faltou aqui no nosso esquema é garantir que todos os microcontroladores tenham a mesma referência, o mesmo valor no terra. Então vamos conectar todos os GND. Então tá feito. Nossas conexões físicas são isso aí. Agora a gente tem que começar a configurar os nossos Arduinos. Para fazer a programação, é legal que a gente tenha aberto os outros programas que a gente já fez, que vai facilitar a vida. Aí a gente vai poder copiar os códigos que a gente já elaborou antes. Por exemplo, o código para rodar o teclado matricial, ele é sempre igual e é um código enorme, é chato de fazer. A gente faz uma vez, entende ele, que a gente fez isso na aula, e aí agora sempre que precisar do código do teclado é só copiar ele que ele vai estar funcionando. Então vamos deixar aberto todos os outros projetos aí. Então, quando a gente começa a programar um circuitinho um pouco maior, é legal a gente dar uma olhada naquele diagrama de blocos e escolher um caminho para começar primeiro. Por exemplo, vamos olhar aqui no nosso diagrama de blocos e vamos escolher a temperatura. Vamos configurar então o Arduino 1 para receber a leitura do sensor e para enviar para o Arduino 2. Vamos então configurar a leitura da temperatura e o funcionamento do I2C. Depois no Arduino 2,
a gente configura o recebimento do I2C e a função de imprimir no display a leitura. Começando aqui, vamos então para código e vamos começar no nosso Arduino 1. A gente pode clicar aqui em cima do Arduino para confirmar se esse é o Arduino 1. Sim. Aí agora a gente pode dar uma olhada lá no código que a gente montou para o sensor de temperatura nas outras aulas. Aqui está o nosso projeto do sensor de temperatura e aqui está o código que a gente usou. Vamos então copiar esse código e colar ele no nosso Arduino 1. Pronto, quando a gente rodar isso aqui, então a gente vai conseguir ler no monitor serial a temperatura. A gente pode fazer isso para testar. Ó, aqui, temperatura 24,78 graus. Então, nosso código do sensor está funcionando que nem a gente já sabia que funcionava. Agora a gente pode se preocupar em programar a comunicação I2C para levar esse dado da temperatura adiante. E aí agora a gente pode lembrar da aula de I2C e seguir a configuração para criar uma comunicação em que o nosso Arduino 1 seja o mestre e o Arduino 2 seja o escravo. Vamos então incluir a nossa biblioteca wire.h. E o próximo passo agora é começar a nossa comunicação I2C dentro do setup. E aqui no setup a gente utiliza o wire.begin para começar a nossa comunicação I2C com o outro Arduino. Aí aqui no loop, o que vai acontecer? A gente quer que o nosso sensor de temperatura funcione, faça a leitura dele. A gente pode manter a nossa conexão serial para a gente conseguir ler o que está acontecendo no monitor serial e acompanhar o nosso projeto. E aí agora a gente vai ter que fazer a transmissão do nosso dado de temperatura por I2C para o outro Arduino. Só que se a gente parar para ver, o nosso dado de temperatura ele é de ponto flutuante, ele é do tipo float. Ele é um número com vírgula, como a gente está vendo aqui. E para transmitir um float por I2C, a gente viu na outra aula que a gente vai precisar usar bytes auxiliares. E aí a gente pode abrir aquela estrutura de transferência e trazer ela para esse código. Bom, a gente pode abrir aqui o circuito que a gente montou na aula anterior. Vamos dar uma olhada no nosso Arduino mestre. Ele tem aqui uma variável float, que foi o que a gente transmitiu. Só que essa variável float agora vai ser a nossa temperatura. Vamos copiar então o que a gente vai precisar, os nossos bytes, os nossos 4 bytes e a variável auxiliar. A gente parou aqui no wire.begin. E aí aqui ele começa a converter a nossa variável. Então vamos copiar daqui para baixo. E aí, se a gente der uma olhada nesse nosso outro código, tudo estava acontecendo dentro do próprio setup. Então a nossa conversão estava acontecendo no setup porque a gente estava convertendo um valor apenas. Agora, o nosso sensor de temperatura ele vai estar sendo atualizado. Cada leitura diferente do sensor, cada grau que variar, a gente tem que fazer toda essa conta de novo. Então ele não pode mais ficar no setup, senão ele só é feito uma vez. A gente tem que trazer essa lógica para dentro do loop. Vamos trazer aqui embaixo da nossa... depois que a gente imprimir o nosso valor de temperatura. E aí aqui o que ele está fazendo? Salvando em 4 bytes o nosso valor de ponto flutuante, começando uma transmissão com o escravo de endereço 1, enviando os 4 bytes e finalizando a transmissão. E é isso aí que a gente vai precisar ter aqui por enquanto. Agora vamos configurar o nosso Arduino 2, que recebe esse dado por I2C, e aí vamos ir testando passo por passo o que está acontecendo. Vou trocar aqui para o nosso Arduino 2. Bom, e nesse Arduino 2 ele veio aqui com bastante coisa escrita já, porque a gente pegou aquele bloquinho pronto. Mas vamos deixar só o que nos interessa. A gente vai precisar incluir essa biblioteca do LCD, então já vamos deixar ela aí. E aqui essa estrutura que tem a gente vai alterando conforme a gente precisa. Bom, qual que é a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui? Vamos incluir a nossa biblioteca wire.h, que nos permite fazer a comunicação I2C. Aí o que vai estar acontecendo? A gente vai estar recebendo um valor de ponto flutuante, que vai ser a temperatura. Então a gente tem que criar uma variável para salvar esse valor quando ele chegar. Vamos criar uma variável float e chamar ela de temp. A gente também vai precisar declarar os nossos bytes e a nossa variável auxiliar, que é um inteiro sem sinal. Outra coisa que a gente vai precisar declarar aqui é a quantidade de bytes que a gente espera receber. Então, int quantidade de bytes. Esse valor a gente vai precisar para quando a gente chama a interrupção de leitura do I2C.
E aqui no caso a quantidade de bytes esperada a gente já pode definir que é 4, porque a gente vai estar recebendo 4 bytes aí. Bom, e aqui no nosso setup a gente precisa começar a nossa comunicação em 2C, então a gente tem o wire begin e o nosso endereço que é 1, que é o endereço desse escravo. E a gente pode manter aqui o LCD begin, que também vai ser necessário. E aí, se a gente vir olhar o código da outra aula, a gente deixou a interrupção dentro do setup também. Nesse caso, a gente pode deixar a interrupção dentro do loop para ela ir acontecendo sempre. Vamos usar então a nossa função de recebimento de dados, que é o wire on receive, e o argumento dela é a nossa função que a gente vai configurar abaixo, receive event. E aí agora, depois disso, a gente deixa um delay. Esse delay aqui pode ser maiorzinho, pode ser de 1 segundo. E aí aqui abaixo do loop a gente vai configurar a nossa função receiveEvent. Então é uma função que retorna vazio. A gente vai começar por void receiveEvent. E nosso argumento é o int quantidade de bytes. E aí aqui a gente já pode botar o abre e fecha chaves para não esquecer. E aí, o que vai acontecer aqui? A gente vai ler cada byte da mesma forma que está no outro código. E aí agora a gente vai pegar o valor que a gente recebe deles e transformar esses bytes em um único valor float, conforme a gente fez aqui no nosso outro código. E aqui está a nossa estrutura. O que é importante ver aqui é que no outro exemplo da outra aula, a nossa variável se chamava var. Agora ela se chama temp. Então a gente tem que corrigir isso. Todo lugar que tiver escrito var, a gente vai substituir por temp. E a mesma coisa no Arduino 1, acho que a gente não fez isso antes. Bom, e a parte da comunicação em 2C é isso aí. A gente vai estar, a princípio, com esse código recebendo o nosso dado. E agora a gente quer imprimir ele no nosso display LCD. Vamos ver tudo que precisa para a gente imprimir alguma coisa no nosso display. A gente precisa ter declarado a nossa biblioteca Liquid Crystal. A gente precisa chamar o display nos pinos certos. Eu acredito que ele deve estar certo aqui, porque ele já veio configurado. Isso aí. A gente precisa inicializar o nosso display declarando o tamanho dele, que a gente também já fez aqui. E aí agora a gente vai configurar dentro dessa função aqui. Ou seja, quando acontecer essa interrupção, o nosso display vai imprimir o valor da temperatura. Como que a gente faz isso? É bem simples, a gente vai utilizar a nossa função lcd.print. E aí aqui a gente pode dar uma enfeitada, botar um textinho, tipo temperatura, um espaço. lcd.print, a nossa variável temp. E depois um lcd.print, o czinho de graus. Aí para isso aí ficar numa posição legal, a gente pode usar aquela função lcd.setCursor e colocar aqui a coordenada 0 e 1. E vamos botar um pequeno delay depois disso, para o nosso código não enlouquecer. Delayzinho de 1 segundo aqui. Outra coisa que é interessante aqui no LCD, a gente vai observar que sempre que a gente atualizar o valor da temperatura aqui da leitura do sensor, vai mudar o nosso valor que deve ser impresso no display. Então a gente vai precisar, antes de printar, limpar o que já está. Então, antes de fazer aqui o print, a gente vai usar o comando lcd.clear para ele limpar. Então, cada vez que for chamada a função, ele vai apagar o que está lá e escrever o novo, que é o que a gente precisa. Um outro detalhe que a gente vai precisar cuidar vai ser aqui no nosso Arduino 1. Aqui no nosso setup, a gente vai precisar ter um delay antes de começar a nossa comunicação serial, para que dê tempo dele estabelecer a comunicação entre o escravo e o mestre. Se a gente não colocar esse delay, provavelmente não vai funcionar a comunicação. Então vamos botar aqui um pequeno delay de 500 milli aqui e vamos ver se vai dar certo a nossa simulação. Ó, aqui faltou um parênteses, aqui também faltou um ponto e vírgula. Vamos corrigindo essas coisinhas. Bom, vamos dar uma olhada se ele leu alguma coisa. Ó, a gente pode ver aqui, ele printou no nosso display o valor que ele está lendo no sensor.
Quanto à simulação, a gente pode perceber que quanto mais componente e código a gente tiver, mais lenta ela vai ficando. Aqui em cima está o que indica a passagem do tempo, então até agora não passou nem 2 segundos ainda na simulação. Então a gente tem que ir fazendo com calma. Vamos testar se está funcionando mesmo, vamos vir aqui e alterar a temperatura no nosso sensor e ver se vai alterar na tela. Vamos alterar um pouquinho aqui, subimos para 60 graus. Ó, aqui atualizou 60,95 graus. Então é isso aí, essa parte do código está funcionando. Agora vamos para o próximo passo, que seria estabelecer um código para ler o teclado matricial e fazer a comunicação entre o Arduino do teclado e o Arduino 1. Vamos lá. E a primeira coisa que a gente vai fazer então é pegar o nosso código do teclado e colocar dentro desse Arduino. Vamos lá então na aula que a gente viu o teclado matricial. Vamos pegar o código que a gente tem aqui e vamos copiar ele inteiro. Pode ver que a gente pode ver que esse códigozinho do teclado é bem grande. A gente quer aqui então abrir o nosso Arduino 3, texto, e vamos substituir por esse código aqui. Então, nesse código aqui, ele está simplesmente lendo o teclado. E aí a gente pode rodar ele para ver se está dando tudo certo. Antes disso, é claro que a gente vai ter que colocar os pinos certos aqui. A gente pode vir aqui no início, que ele declara os pinos das linhas e os pinos das colunas. A gente tem que vir aqui e trocar esses valores. E aqui, da forma que a gente colocou, a gente só vai precisar escrever esses valores em ordem aqui. Aí, agora o nosso teclado está configurado. Vamos dar uma olhada no monitor serial aqui, se ele vai acompanhar o que a gente digitar. Vamos digitar, por exemplo, o número 100. Ó, 1, 0, 0. Isso. E agora ele vai ficar enviando o número 100, que vai ser a nossa informação de velocidade, e o nosso quarto número vai zerar ele. Vamos ver. Ó, apagou tudo. É isso aí. Agora a gente vai ter que configurar uma comunicação serial entre esse Arduino que está recebendo a informação da velocidade e o Arduino 1. E depois que chegar a informação de velocidade nesse Arduino, ele tem que usar essa informação para tocar o motor. Vamos lá então, vamos lembrar da nossa aula de comunicação serial e começar declarando a biblioteca que a gente vai utilizar. Vamos aqui utilizar a biblioteca Software Serial. Então vamos dar um include software serial.h. E aí agora a gente vai começar a configurar a nossa serial. Vamos lá, software serial, minha serial, que nem a gente chamou na outra aula, nos pinos 2 e 3. E aí aqui a gente vai ter que declarar um byte com a variável que a gente vai enviar. Vamos chamar ele de vel, de velocidade. Ó, aqui é importante, a nossa declaração ficou dentro do setup, isso está errado, ela tem que ficar fora. Aqui dentro do setup, a gente tem que iniciar a nossa comunicação serial, minha serial.begin, na taxa de 9600 bauds, que é o que a gente vai estar usando. E aí agora a gente pode vir para o final do código, depois que passou todo o código do teclado, quando ele já tem essa string soma pronta. O que a gente quer aqui? A gente quer transmitir esse resultado que está na soma. Só que essa variável soma, como a gente pode olhar aqui em cima, olha onde ela está declarada, é uma string. String é uma variável do tipo frase. E por protocolo serial, a gente não consegue enviar strings. A gente envia só bytes. Por isso a gente criou um byte velocidade. Só que a gente vai ter que converter o valor que está dentro dessa string para algo que possa entrar nessa variável velocidade aqui. Então a gente vai precisar usar uma função de conversão aqui. E aí a gente vai fazer aqui, a gente vem onde a gente já tem a nossa função soma pronta, depois desse if aqui, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai converter a nossa soma para um inteiro e guardar esse valor inteiro no nosso byte. Então vamos digitar aqui a função soma.toInt. Essa função aqui converte o valor da string num valor inteiro. E aí agora a gente pode fazer a transmissão do nosso valor de velocidade. Vamos usar aqui minha serial.write para escrever
velocidade. E aí a gente pode dar um serial print na nossa velocidade também aqui em cima, para a gente conseguir acompanhar no monitor serial. E aí agora vamos configurar o nosso Arduino que vai estar recebendo esse dado. Vamos voltar aqui para o nosso Arduino 1. Já temos código nele. E agora a gente vai continuar programando ele. Primeira coisa aqui, a gente vai ter que incluir mais uma biblioteca. Vamos lá, vamos incluir software serial. Na sequência, vamos definir a nossa comunicação serial. Lembrando que aqui a gente tem que conectar o receptor no transmissor do Arduino. Então, se lá foi 2,3, aqui vai ser 3,2. E aí vamos definir as variáveis que a gente vai precisar para essa parte do programa. A gente vai precisar da velocidade. Outra coisa que a gente pode fazer de antemão já é configurar um pino para esse motor. Vamos utilizar o define aqui. A gente conectou nosso motor aqui no pino 5, né? Então vamos definir motor como 5. Bom, e aí agora no setup, o que a gente precisa colocar aqui? A gente precisa começar a nossa nova comunicação serial. Então a gente vai ter minha serial.begin e a nossa taxa de transmissão aqui. E a gente também tem que declarar o pino do motor como uma saída. Então vamos no pin mode, motor, output. E aí aqui dentro do loop a gente pode criar a nossa condição de recebimento de dado antes de fazer a leitura do sensor. Então vamos fazer a primeira coisa aqui, primeiro recebe o dado, depois lê o sensor. E aí essa estrutura de recebimento de dado é a mesma que a gente viu naquela outra aula. A gente vai fazer um if, a gente faz assim, se tiver algum dado chegando na nossa serial, esse maior que 0 aqui indica que é positivo, a gente faz a leitura desse dado e toca o motor. Então o nosso inteiro velocidade vai receber a leitura da serial. A gente pode imprimir esse valor para acompanhar no monitor serial. E aí a gente vai usar a função analogwrite para escrever esse valor no nosso motor. E depois disso vamos colocar um delay para ele ter tempo de pensar, senão ele vai confundir todos os dados ainda na comunicação serial. Vou colocar o delay aqui de 300 milissegundos. E a princípio é isso aí. Vamos ver se funcionou tudo. Vamos simular. Ó, aqui em cima faltou um ponto e vírgula. Vamos corrigir isso aí. Vamos conferir primeiro o nosso sensor de temperatura, ver se ele ainda está funcionando. Aqui no simulador, às vezes a gente tem que mexer no potenciômetro para ligar o nosso sensor. Ele dá uma bugadinha, daí é só mexer aqui. Tá, o sensor está ligando. Agora vamos digitar um valor aqui no nosso teclado e ver se muda a velocidade do motor. Ó, a gente pode ver, a velocidade do motor está em 0 RPM, ou seja, o motor está parado. Vamos digitar agora algum número aqui no teclado. Vamos digitar, por exemplo, 222. É legal a gente pegar o Arduino 3 aqui e dar uma olhada no monitor serial, porque como o tempo da simulação aqui está passando bem devagar, a gente vai ter que ficar apertando bastante aqui para aparecer o número. Ó, aqui apareceu o nosso 2. Ó, estamos enviando o valor 222. Vamos ver se o nosso motor ligou. Demorou um pouquinho por causa dos delays que a gente tem no código, e porque o tempo da simulação está bem baixo, recém passaram 15 segundos, e o nosso motor está tocando aqui em 4.800 RPM. Então aqui está tudo funcionando, tudo ligado ao mesmo tempo. A gente pode alterar o valor do nosso sensor aqui, vamos colocar outra temperatura. Ó, atualizou aqui, foi para os 60 graus que a gente colocou ali. Mas então é isso aí, pessoal, nosso projeto final é esse aí, juntando tudo, juntando as comunicações, e a gente consegue fazendo por partes de forma que o projeto com um pouquinho mais de elementos consiga ficar fácil de montar da mesma forma. Eu vou encaminhar para vocês esse projeto aqui todo comentadinho para vocês conseguirem acompanhar. E qualquer dúvida que ficar, vocês podem procurar o PET Engenharia Elétrica, tanto pelo e-mail quanto pelas redes sociais, que a gente vai estar procurando responder as dúvidas que surgirem. É isso aí, essa foi a última aula do nosso mini curso de Arduino. Depois dessa aula eu vou estar encaminhando para vocês um pequeno questionário para validar a presença de vocês, para a gente poder gerar certificado. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do mini curso, que tenha dado para entender como funciona o básico do Arduino.
E até mais, a gente agradece a participação de todos.